Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Este é um mês marcante na área ambiental. Tivemos a semana em celebração ao meio ambiente, a apresentação de um projeto do mesmo modelo do Código Ambiental Catarinense na Câmara Federal e a vice-liderança em desmatamento atestada pela Fundação Mata Atlântica e pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esta semana, Santa Catarina recebe o 4º simpósio Dano Ambiental na Sociedade de Risco e o 2º Encontro Nacional de Grupos de Pesquisa em Direito Ambiental, trazendo os maiores especialistas sobre o tema ao Estado. Alguns deles estão hoje aqui conosco na mesa para falar de gestão ambiental da cidade, sustentabilidade, questões agrárias e legislação ambiental. Insegurança jurídica, esta é uma reclamação constante dos empresários, dos empreendedores. O que lhe preocupa em relação ao meio ambiente? Esse é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas na TV Com. Você participa do programa no telefone 3216-2828 e, se preferir, a internet, o e-mail é conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Nós estamos na companhia do professor da UFSC, engenheiro agrônomo Rubens Nodari. Também está aqui conosco o professor de Direito Agrário e Ambiental na Universidade Federal de Santa Maria, Luiz Hernani Bonesso de Araújo. Ainda está aqui conosco o professor de Direito Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, professor José Rubens Morato Leite. E também estamos na companhia do pesquisador da UFSC, professor Clóvis Marinverne Silveira. Muito obrigado pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, em nome de Queires Imóveis, uma marca que você conhece. Modecol Móveis e Decorações, alta classe em móveis sob medida. Cronos, a solução completa para segurança, e Sezusk, muito mais que uma faculdade. Professor Rubens Morato Leite, bom, nós temos uma série de desafios, na medida em que a preocupação ambiental ela é crescente e é muito nova, né? É muito nova a preocupação da ecologia, da preservação do meio ambiente. E nós moramos no litoral catarinense, belíssimo e vulnerável. Quando se fala em preservação ambiental, se fala numa série de vulnerabilidades também. Quando se fala em crescimento econômico, o discurso dos empresários, como eu falei na abertura do programa, é que nós estamos em meio a uma insegurança jurídica. Qual o maior desafio no entendimento do senhor quando o tema é preservação ambiental, direito ambiental, professor? Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, olha, o ponto principal acho que você tocou. A questão ambiental ela é contemporânea e nós vivemos uma sociedade que não está acostumada a lidar com as questões ambientais. Então, quer dizer, a mudança de um paradigma em relação ao entendimento com relação à proteção ambiental, ela floresce, mas ela ainda é recente. Então, isso tudo traz uma certa luta, um conflito, para que essas questões sejam entendidas como tais. Né? Os empresários, no setor da insegurança jurídica, que eles dizem, é porque eles ainda não entenderam que o bem ambiental é um bem que tem que ser preservado no sentido de uma preservação de todos. A lei é clara? Eu acho que a lei ela é clara, ela é avançada em alguns aspectos. Agora, falta também, logicamente, um aproximar da lei com as novas mudanças que estão sendo seguidas pela transformação da questão ambiental. Pois é, mas aí acontece o seguinte, professor Luiz Hernani Bonesso de Araújo, na Universidade Federal de Santa Maria. O cidadão, ele vai num órgão público em busca do licenciamento ambiental, e eu não estou falando para a construção de shopping, para a construção de um grande empreendimento, eu estou falando daquela reforma da casa, daquela ampliação da casa, ou da própria construção da unidade familiar, no Campeche, nos Ingleses, em Itajaí, em Joinville, em Criciúma, em Chapecó. Ele enfrenta uma dificuldade tremenda para conseguir o licenciamento ambiental, para conseguir o seu alvará de construção. Aí já é o primeiro problema, né? A coisa não anda. E aí já escutamos também muito a seguinte tese: puxa vida, se coloca uma dificuldade para se vender uma facilidade. Esse é um ponto inicial preocupante no entendimento do senhor? Boa noite, professor. Boa noite, satisfação estar aqui. Não, você tem que pensar o seguinte, ó, aonde você está, o que você faz,
a sua atividade, de uma forma ou de outra, ela é impactante no meio ambiente, certo? Então, no momento que se você vai dar uma caminhada em determinado lugar, você vai impactar esse ambiente. Então, você, como uma pessoa que vive num ambiente onde estão ali alocados recursos naturais, estão os recursos que o homem usa, né, que são os artificiais, que são os seus equipamentos, a sua casa, as suas coisas, né, e também o cultural. Mas veja, você está nesse ambiente. Esse ambiente, para ser bom para ti, você tem que ocupá-lo com equilíbrio, certo? Se você não ocupá-lo com equilíbrio, se você não ter uma relação harmoniosa com aqueles recursos que estão ali à sua disposição, e veja bem que estão à sua disposição, não lhe pertence, pertence para gerações futuras. Então você pode usá-la. Mas esse conceito, professor, desculpe interrompê-lo, mas esse conceito de propriedade, ele está muito vigente na nossa sociedade, né? Claro. Nós temos praias particulares aqui. No Nordeste brasileiro tem praia que você precisa pagar para entrar. Claro. O acesso é restrito, tem cancela no espaço de patrimônio da União. É a mudança de conceituização. Pois é. Pois é, mas aí que eu vou chegar, lógico. Ele diz que é dele, mas não é dele. Se você, inclusive, olhar a Constituição, vai ver que não é dele. É terreno de marinha, isso significa que pertence à União. Mas veja bem, você está ocupando esse espaço. Você está ocupando um espaço que teu filho, que teu neto, que teu bisneto poderá vir ocupar. Como é que você vai legar para ele esse espaço? Você tem que legar para ele em condições. Portanto, por isso que a lei existe. A lei, ela emergiu, quer dizer, ela surge por quê? Porque nós não sabemos usar os recursos que estão à nossa disposição. Nós estamos destruindo esses recursos. Ou seja, nós estamos negando àquelas gerações que vêm vindo um planeta em condições. E Renato, só mais uma coisa. Nós saímos da propriedade de um direito que há 30 anos atrás ou 40 anos atrás era um direito quase absoluto, para hoje a propriedade ser exercida com a função socioambiental. Sim. Então, quer dizer, a pessoa que adquire a propriedade, ele é o fio condutor da geração futura. Ele tem que entender que houve uma mudança de paradigma. Pois é, mas quem faz quem provoca, professor Rubens Nodari, esse processo de transformação? Ou quem provoca essa mudança? Quem provoca essa mudança de mentalidade, professor Rubens Nodari? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores. Quem provoca essa mudança são sempre aquelas pessoas que dão os primeiros alertas. Então, Renato, eu só gostaria de começar para concluir a resposta. Não sei se eu posso mostrar esse gráfico. Claro, eu até posso mostrar para o senhor. Então, por favor. Esse gráfico ilustra o seguinte: a Terra tem 12 bilhões de hectares aráveis. Nós hoje somos mais de 6 bilhões no planeta. Em tese, nós temos 2 hectares por pessoa para produzir alimentos e energia. Se você olhar nesse gráfico, você vai ver que os países que estão à esquerda precisam em torno de 8, 9 hectares por pessoa. Você vê que o Brasil está lá na direita, nós estamos na média mundial ocupando, ou seja, o nosso consumo é um consumo até bastante consciente do ponto de vista que nós utilizamos em média por brasileiro 2 hectares. Então, quando nós chegamos, como você tem muitos países que consomem a mais do que a capacidade ecológica do planeta, digamos, a degradação ambiental ela começa a se estabelecer com muita precisão e muito forte. Então, esses estudos, Renato, vêm sendo feitos há muito tempo. E então é o seguinte, muitas pessoas em vários países do mundo começaram a concluir o seguinte: bom, nós temos que parar com as nossas atividades do jeito que nós estamos fazendo, sob pena de nós comprometermos esse planeta para as gerações futuras. Mas a gente está fazendo